Bom dia a todos, meu nome é Bruno, eu sou membro do grupo de computação competitiva do CFATMG e hoje eu vou estar mostrando para vocês o problema Point in Polygon do CSS.fi. Bom, nessa videoaula eu vou estar falando sobre o problema motivador, vou estar falando também sobre o algoritmo que a gente vai estar usando para resolver, como que ele funciona, a definição dele. A gente vai estar resolvendo aqui, né, eu vou estar mostrando um código que resolve esse problema. E eu vou estar passando outros problemas para vocês estarem exercitando também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o problema motivador agora. Basicamente a gente recebe vários vértices, né, que são os vértices do polígono, e recebe outros pontos. Os pontos que a gente receber, a gente tem que determinar se eles estão dentro, fora ou na borda do polígono. No mais, é isso o problema, até que a definição dele é bem simples. Só que como que a gente faz para resolver ele, né? Vamos ver isso aí agora. Agora a gente vai ver o algoritmo que a gente vai usar para resolver o problema. O algoritmo que a gente vai usar se chama raycaching. A ideia é bem simples, a gente vai colocar um ponto, a gente pega o ponto que a gente recebeu, né? E aí é como se a gente traçasse várias retas para direita. A partir disso a gente sabe se ele está dentro ou fora, porque se ele cruzar as bordas do polígono um número par de vezes, a gente sabe que ele está fora. E se ele cruzar um número ímpar de vezes, a gente sabe que ele está dentro do polígono. Para saber se ele está na borda, a gente usa o produto vetorial para ver se ele está na mesma reta da borda que a gente está querendo verificar se ele está nela. E usa produto escalar para ver se, é, mesmo ele estando na mesma reta, se ele está ainda entre os limites da borda. Mas é isso, é assim que a gente vai fazer para resolver esse. Dito isso, aqui um modelinho do algoritmo, a gente lê os vértices do polígono e os pontos que a gente quer verificar, se está dentro, fora ou na borda. Primeiro a gente verifica se ele está na borda, se tiver a gente já imprime e sai. Se não, a gente vem verificar se ele está dentro. Se sim, imprime e sai. E se não, ele só pode estar fora, então a gente imprime direto que ele está fora. Bom, agora vamos para o código agora. Bom, começar aqui pela main. A gente pode ver que eu faço algumas otimizações aqui de I/O. Depois eu declaro uma long long. Como vocês podem ver, eu defini LL para ser lido como long long, para não ter que ficar digitando long long toda hora. Mas é só isso que esse LL significa. Aí eu recebo o número de vértices e de pontos que vão ser consultados, respectivamente. Depois eu crio um vetor de pontos, que eu chamo de polygon, e ele tem n posições. Aí depois a gente recebe os vértices do polígono, só vai iterando mesmo. Depois a gente vai receber os pontos que a gente vai consultar, então eu recebo o ponto. Aí uma coisa, esse point aqui é só uma structzinha que eu criei, que tem um long long x e um long long y. Aí agora a gente vai verificar se ele está na borda. Para isso usa essa função checkborder, que basicamente ele vai iterando de 0 até n e vai vendo cada borda do polígono. Para saber qual que são os vértices que compõem essa borda, né? Porque a borda é a linha que fica entre dois vértices. Então a gente basicamente pega o ponto A, que é basicamente só o ponto direto, né, do polígono. E o ponto B, a gente vai usar uma estratégia basicamente igual a de uma fila circular, né? Que é você, quando você chegar no final no último ponto, o ponto mais um é o ponto do começo. Como assim? Por exemplo, se a gente tem o ponto um, 2, 3, 4 e 5, digamos que esse, por exemplo, fosse. Imagina que cada um desses aqui são posições de vértice. A primeira aresta vai ser a 1, 2, digamos assim. A segunda vai ser a 2, 3. A terceira vai ser a 3, 4. E assim a gente vai descobrindo as linhas.
Quando chegar no 5 não tem um próximo número. Aí a gente vai assumir que a aresta vai ser a 5 1 porque é a aresta que fecha, né, o polígono. E é para isso que serve essa linha aqui. Bom, aqui eu faço esse if pointing segment return true. Ou seja, se o ponto tiver na borda, a gente retorna true e sai direto da função. Retorna, porque ele está na borda, com certeza. Se não, se ele nunca estiver na borda, a gente retorna false. Bom, como vocês podem ver aqui, essa função pointSegment, ela faz aquilo que eu te disse do produto vetorial e do produto escalar. Só um negócio que eu queria comentar, esse apps aqui, é basicamente uma margem de erro, digamos assim, para a gente garantir, né, que o... Porque pode ter alguma imprecisão no double, então aí para garantir que ele está dentro da margem de erro que a gente vai tolerar, a gente usa esse apps ao invés de zero. Então, para isso eu declarei essa const double aqui apps, que é 1 elevado a menos 9. É isso. Depois disso a gente faz um recache inside. Bom, sobre a função aqui recache inside, a gente vai basicamente criar um contador e vai iterando no polígono. E o que a gente vai fazendo é basicamente fazer o j ser o valor anterior a y. A y não, a i. Então se i é 0, o j vai ser o último. Se i é 1, j é 0. Se é 2, j é 1 e assim vai. Aí a gente, porque assim a gente consegue os vértices que conectam, que fazem a aresta. Aí aqui eu faço um if que vai ser o seguinte, ele tem duas partes. A primeira parte é para verificar se o ponto na coordenada y está entre as coordenadas y dos vértices. Por quê? Porque se ele estiver acima das duas ou abaixo das duas, ele não vai estar entre as duas, obviamente. Então a gente tem que verificar isso. E depois, isso aqui é uma fórmula de interpolação linear para verificar se para pro y do ponto ele tá qual que é o x dele. Aí a gente faz essa fórmula aqui, porque se isso aqui for verdade, o contador vai somar. O contador somando, a gente é como se aquele raio que fosse indo para a direita encostasse na borda. Aí depois a gente só verifica se o contador é ímpar, porque se for ímpar, quer dizer que ele tá dentro. Se for par, quer dizer que ele tá fora. Dessa forma, aí a gente verifica que se ele tá dentro, né, com a recache inside, a gente imprime dentro, se não, ele imprime que tá fora. E depois que acabar esse for, ele sai do programa. Bom, agora eu vou estar recomendando aqui outros problemas para vocês. No caso, eu recomendo mais esse problema aqui, o Polygon Let's Points. Ele é de certa forma parecido com o que a gente fez hoje. Então acho que é uma boa para vocês estarem exercitando. Mas qualquer problema de geometria computacional acho que continua bem esse problema do ponto no polígono. No mais é isso, gente. Deixa um like no vídeo se possível. Comentário aí falando alguma sugestão, alguma ideia. Se inscreva no canal GCC, sigam a gente no Instagram.